vocês? Que felicidade estar de volta! E tamo de volta! Eu, Gabi Sincerelli, tô de volta aqui em mais um episódio com meu amigo Cleiton Neves. Tudo bom, gente? Demoramos um pouquinho, né? Mas agora tamo de volta aqui pras nossas É pra gravações. dar valor, entendeu? Essas coisas que acontecem muito, as pessoas não dão valor. A gente tem que aparecer um pouco pra falar assim, nossa, que legal, Epimania de novo. Boa, desculpa. E com as nossas xícaras... Olha só que bonitinha. Ao Epimania. Um obrigado, Tintim. Um obrigado a Laura, nossa querida colega Diva. de trabalho, que faz parte, né, aqui da equipe do Campo Grande News. Muito obrigado, Laura. E hoje, a gente trouxe um tema que é só pra você que é monstro. Ah, brincadeira. Você que Você não que quer assina. ficar fitness, ou que a gente quer saber se é natural ou se é suco. Você é natural? Amiga, naturalmente comendo muito, né? Mas tem gente que não. O pessoal aí dessa geração tá na geração saúde e tá na geração dos marombas, né? Vamos lá. Isso Cada aí. dia mais marombas. Pra falar com a gente trouxe gente especialista, porque como você pode ver, a gente não tá no shape pra falar do assunto. Mas vamos ficar, hein? Mas vamos ficar. Projetinho 2025, se Deus quiser. Amor, eu acho que o vem meu vai aí. ter que ser 2000. Passar uns anos, mas tá bom, não tem problema. Vamos Pra lá. falar com a gente trouxe gente que sabe do assunto. Então a gente vai falar com o doutor Bruno Bianchi e com a atleta também Larissa Mianardi. Tudo bem com vocês, gente? Sejam Sejam muito muito bem-vindos. bem-vindos ao EPI Mania, no dia que a gente tá estreando nossas xícaras, né? Como vocês estão, gente? Tudo certo, agradeço o convite, é um prazer estar aqui participando. Bom, eu acho que eu posso me apresentar, né? Pode. Então, para que todo mundo me conheça. Bom, meu nome é Bruno Bianchi, eu sou empresário, dono da consultoria Team Bianchi, que é uma consultoria que oferece tudo que a pessoa precisa para atingir o melhor físico da vida dela, parte de treino, dieta e a parte médica também. De formação, sou médico, sou treinador de musculação, formado pela Link Education Fitness, uma universidade americana. Como eu estava comentando, eu tô finalizando nutrição também esse ano, então, final do ano eu também me formo O cara em nutrição. sabe do que tá falando, né, pessoal? Muita coisa, hein? Não é só o shape que ele tem pra mostrar. Ali não é suco, pessoal. Já vamos entrar nesse assunto. E também sou treinador e também estou fazendo curso da Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Então, vou me formar nesses dois cursos também no final desse ano. Bom, eu também sou atleta de fisiculturismo, né? Então, Dá pra eu ver. preparo também atletas. Na minha consultoria eu também tenho um trabalho específico com atletas, um time de atletas, né? É um trabalho que eu gosto bastante de fazer, além de todo o público também que a gente Sabe o que trabalha. eu gostei, doutor? Que você veio aqui provando que não é só porque é maromba que precisa vir de regata, viu, homens de regata? Nossa, verdade. certeza. Né? Você viu, Lucas Mamédio? Essa foi pra você. Mas é uma coisa que dá pra perceber, né? Um corpo, você bate o olho, você já sabe. Não quando precisa estar de regata é um pra corpo mostrar. cuidado e tudo mais ali da musculação, né? E você, Larissa, conta pra gente. Tá em preparação, né? Tô, menina. Vou competir em maio. Meu nome é Larissa Mainardi. Tá? Você falou Mainardi. Aí eu falei, Mas- Minardi, tomou. Ô, apresentadora, Tomou. daí é difícil, hein? Larissa As Mainardi. pessoas ficam Cleiton. Trabalho com o Bruno na consultoria, ajudo ele, né? Vou finalizar já também meu curso de nutrição e CBMF, que é a Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. E também sou atleta de fisiculturismo, né? Como eu falei, eu vou subir em maio. Tô em preparação agora. A minha primeira questão, que eu acho que é a principal de todo mundo que quando se fala em fisiculturismo. Dá pra ficar maromba e ser saudável? Bom, é que saúde é um conceito muito amplo, né? Se a gente parar para pensar, saúde biopsicossocial. Então tem a saúde biológica, psíquica e social. Certo. Então é algo bem complexo. Se a gente for pegar livros de medicina, tem um livro que chama Porto, que é de semiologia médica. Logo na primeira página, ele já conceitua saúde e ele já começa a falar que não existe a saúde plena, que é uma utopia, se você parar para pensar, porque não existe o balanço perfeito entre a saúde biopsicossocial. Então, partindo por esse lado já fica um pouco difícil, né? Mas levando em consideração somente ali parte biológica, né? Saúde biológica, beleza. Porque tem todas as outras Claro. partes que é mais complexo. Mas, bom, eu até imaginei que vocês perguntariam sobre a questão de natural e tudo mais, né? Eu até comentei com a Larissa e ela é natural.
Ela é natural. Ela é um caso que ela nunca utilizou nada de hormônios de esteroides anabolizantes. É na determinação mesmo. Uma pergunta, por que isso? É uma opção? Qual a É pra justificativa? explorar, né, o meu potencial natural. Porque antes de, tipo assim, é legal começar natural, saber treinar direito, fazer dieta, tudo certinho, pra depois começar a usar, né? Que aí não vai ter tanto colateral assim. Eu pretendo usar sim, mas mais pra frente, não sei quando ainda, mas pretendo sim. Seria eu quero pra ser chegar no profissional, né? limite ali do seu corpo natural pra depois explorar esse outro universo. Mas por enquanto é na força do ódio, na determinação, É. assim, que você puxa o peso. Sim. Mas essa é difícil, a né? grande questão, é saber respeitar as fases, né? Porque se ela usar agora, ela vai evoluir, ela vai melhorar, é óbvio que ela vai dar um salto à frente. Mas talvez ela não extrairia tudo que ela poderia de resultado natural pra quando ela usar, ela ir além. E não ela atingir ali um físico que ela já atingiria natural. Que é super comum você ver por aí. A pessoa usa esteroides e às vezes ela nem parece que treina. Então, dentro disso já fica a pergunta: pra quem seria. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que chegam até você, ou a qualquer um coach que seja, ou qualquer profissional, chega já na vontade de usar, né? As pessoas te o buscam pra cortar anabolizante. caminho, muitas vezes. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes já chegam usando, né? Isso acontece frequentemente mesmo. E assim, normalmente estão usando doses bem altas, às vezes estão usando doses que atletas profissionais usam, né? E não tem nem 10% do resultado que o atleta tem. Então, primeiro tem que construir toda uma base de treino, de dieta, do básico que precisa ser feito. Porque se você não faz o básico, o hormônio vai te deixar menos pior, basicamente. Ele não vai melhorar, te levar ali para um físico que você vai ficar super bem. E esse uso errado tem consequências, eu imagino. Com certeza, com O certeza. que a gente poderia. Por exemplo, você falou que tem gente que já chega com altas doses e um corpo ainda que. Enfim. O que isso acarretaria, esse uso errado? Aí que tá. Porque esse que é o grande problema dos esteroides. Eles não vão ter um grande perigo de forma aguda. Então você não vai usar agora e vai sentir, vai falar, nossa, tive um problema aqui, vou parar, vou ficar com medo, né? E não vou continuar usando. Os efeitos, eles demoram, né? Os problemas, os efeitos colaterais, eles demoram a aparecer. Então a pessoa vai continuar usando, pra ela tá tudo bem, ela tá se sentindo bem, tá tudo certo, mas ela não tá vendo que a pressão dela tá alta, ela não tá vendo que o esteroide tá agindo ali no coração, gerando um remodelamento cardíaco por conta da pressão alta, não tá vendo o efeito tóxico direto no coração que o esteroide tá gerando, não tá vendo a piora no perfil lipídico de colesterol que o esteroide tá gerando, e que isso pode gerar placas de gordura nas artérias, e isso pode entupir uma artéria, gerar um infarto, gerar um AVC. A pessoa só pensa no óbvio, né? Que é ficar broxa. Exato, aí que chegou no ponto que eu queria falar, que é o que todo mundo fala. A primeira coisa que quando fala-se de hormônios e de anabolizantes é isso, você vai ficar broxa, tem a piadinha, não sei o quê. Fala pra gente, o hormônio deixa ou não deixa broxa? Qual que é não pode falar broxa, né? Claro que pode. Pode falar broxa? Então Pode falar, tá broxa. liberado. Qual que é o mito ou a verdade sobre isso? O que acontece? Perfeito. Bom, na verdade, existem vários tipos de hormônios, né, de esteroides. Nós temos a testosterona, temos derivados da testosterona, temos derivados do DHT, temos várias classes de hormônios, certo? Bom, se... Nenhum sem prescrição, nenhum sem acompanhamento, pessoal. Por favor, procurem. De fato. Bom, se a pessoa usa testosterona, se o homem usa testosterona, que a gente tá falando de disfunção erétil no homem, se o homem usa testosterona, bom, na verdade ele vai melhorar a função sexual dele. Ele não vai piorar, ele vai melhorar. O problema seria se ele parasse, do nada. Então ele tá lá usando testosterona, e o que acontece? Quando você dá uma dose alta de testosterona pro corpo, o corpo para de produzir. Não faz sentido ele continuar enviando estímulos para que o testículo continue produzindo testosterona. Então a produção vai lá embaixo, enquanto ele tá usando, aí ele para de uma vez. Por algum motivo decide interromper o uso. A testosterona dele vai estar zerada praticamente. Aí ele não vai conseguir fazer nada em relação à parte sexual de fato. Ou pior,
ele usa um outro esteroide que não seja a testosterona e que não faça a função sexual da testosterona. Porque tem esteroide até que se você usa, dependendo, ele até pode fazer a função da testosterona no sentido ali sexual. De ereção, tudo mais, libido, né? Beleza. Mas tem esteroide que não. Oxandrolona, por exemplo. É um esteroide que, se for usado sozinho, por um longo período, e a testosterona reduzir, porque todo esteroide que você usar vai inibir a produção. Então a testosterona vai reduzir, a oxandrolona não vai substituir a testosterona. Aí vai prejudicar tudo. Libido, ereção, função sexual, Se não tudo. usar direito, né? Então, tipo assim, o problema é se não usar direito, na verdade, Basicamente. né? Assim como tudo, né? Porque qualquer... até a caixa de cigarro tá lá que você pode ficar broxa, antidepressivo, se você tomar, você vai ficar broxa, entendeu? Nada que se você usar... Toda medicação, tudo que não é natural, se você não usar direito, vai ter um risco de um efeito colateral grave, né? Tem efeitos colaterais que são muito bobinhos, né? Tipo esse aí de disfunção erétil. Tem também Bobinhos. ginecomastia, Fica por calvo. exemplo. Não, bobinho no sentido de, por exemplo, você evita muito facilmente, entende? É um negócio que você só vai ter se você fizer muita cagada, basicamente, É. né? Então, assim, tem outros, por exemplo, ginecomastia, que é quando tem o crescimento da glândula mamária no homem, né? Isso também é muito fácil de tratar, de evitar. Então, se o cara tem e deixa evoluir, é porque realmente ele não faz ideia do que ele tá fazendo, né? Então tem efeitos colaterais que são muito bobinhos. É isso que eu acho muito louco, isso que me deixou tão curiosa pra essa conversa hoje, que é tipo assim, querendo ou não, isso de malhar e maromba e a academia é uma busca por saúde, querendo ou não, é uma busca por um estético visto como saudável. Né? E aí, muitas vezes, nessa busca por saúde, as pessoas podem se perder e achar. E perder o limite, né? Sim. Perder o limite e acabar... E é isso que eu queria entender na hora que eu perguntei se dá pra ser saudável. Qual que é a hora, tipo assim, você vê muita gente, assim, perdendo o limite, a hora de parar, assim? Mas só complementando o que ela falou, mas aí eu acho que já abre uma outra análise da coisa, porque não necessariamente uma busca por saúde, né? Porque será que a saúde tá aliado a esse desejo da estética Eu perfeita? acho que Saúde muitas psíquica. vezes. Talvez Muitas Entende? vezes Porque eu acho nem que sempre é qualidade de saúde, né? É. Mas, pô, eu quero ter barriga gominho pra pegar mulher. Mas desculpa, mas a sociedade em Entendi. geral vê isso como saúde. Talvez vê o corpo isso padrão não como seria saudável. saúde social, talvez. Exatamente, eu não tô falando Entendi. que não tem outra forma de ser saudável, mas eu tô falando que muitas vezes quando a sociedade em geral imagina saúde, é o corpo padrão, na academia, É o corpo, físico, né? E às Só que é vezes muito nem fácil é o de que perder o tá. limite, né? Sim, sim. Mas assim, vamos responder de forma bem direta e clara a pergunta, né? É possível ter fisiculturismo saudável? Fisiculturismo é saúde? Não, certo? Esporte de alto rendimento não é saúde. Ponto final, acabou. Isso não é uma discussão. Todo esporte que exige alta performance não é saudável. Então, o que você vai precisar fazer para performar não é saudável, né? Não é saudável um jogador de futebol ficar lá jogando não sei quantas vezes, etc. E, enfim, todos têm problema no joelho lá, depois que quando aposenta. Não é saudável um fisiculturista, mesmo que ele seja natural. Mesmo ela sendo natural. É saudável ela se levar no extremo do percentual de gordura dessa forma? Porque, assim, do jeito que ela tá aí, tá um físico super, né, estético, assim. Se fosse pra ir pra praia, pô, tá excelente, né? Ele pode falar, gente, que é a mulher dele. Não, mas assim, Vocês não. Mas assim, realmente, o físico que ela tá hoje é o físico, assim, que basicamente toda mulher gostaria de ter. Olha e fala assim, pô, realmente, né, percentual de gordura baixo, massa muscular legal, etc. Agora, não vai ser somente isso que vai precisar fazer. Vai precisar chegar um pouquinho mais no extremo. Vai precisar realmente buscar não aquela é nem condição. a saúde do corpo, né? Mas também mental, que a gente fica sem refeição Exato. livre. Era isso, Isso que eu ia te que- perguntar, o que é. te levou a isso, a esse estilo de vida, mulher? E como que é a sua rotina Conta também? pra gente, porque, a gente quer muito saber. porque, por exemplo, eu sei que a Graciane, por exemplo, que tava no Big Brother agora, eu acho que ela já tá num nível assim que não é mais pros meros mortais, Não né? é. Mas aquele negócio de comer não sei quanto, e 60, 90 ovos por dia, que Não, não sei o que. isso é Qual que é? surreal, nada a ver. O que acontece? Quantos Como que é a ovos você come por rotina? dia, Larissa? Cara, pra falar a verdade, eu como, tipo, um ovo porque eu gosto, não é porque é necessário. Um ovo no café da manhã com pão. E o resto das minhas refeições eu como o que eu quiser, basicamente. No domingo eu posso comer o meu açaí. Só que, tipo, é tudo contabilizado. Tudo, calorias, é questão de calorias, né? Nesse Quantidade período... é a aham. maior qualidade. Nesse período de
Pra emagrecer, você perder gordura, você precisa comer menos do que você gasta. Então, o que importa são as calorias. Claro que a qualidade dos alimentos também é muito importante, mas a quantidade, as calorias é muito mais para você perder gordura. Então, tudo que eu tô com vontade de comer, eu como, porque eu uso o aplicativo, né? Então, tô com vontade de fazer um bolo. Vou lá e faço. Tô com vontade de comer um açaí, vou lá e como, entendeu? Claro que quando eu tô comendo menos calorias, às vezes não encaixa algumas coisas. Mas no domingo, por exemplo, que eu tô comendo 2.000 calorias, dá pra encaixar muita coisa, entendeu? Então é uma liberdade muito boa que salva por eu estar sem refeições livres, né? Então salva bastante isso. Mas, por exemplo, você falou, eu não sei o que eu posso comer de tudo. Como controlar, por exemplo? Eu já fiz acompanhamento com nutricionista e tudo mais. E a nutricionista, pra todo dia depois do almoço você pode comer um quadradinho de chocolate. Gente, eu comi o primeiro quadradinho quando eu vi. Eu tinha comido metade da barra. Mas que tipo, nem ela falou, eu posso comer de tudo dentro de 2.000 calorias. Cara, se você organizar direitinho, dá pra comer 2.000 e uma coisa assim, uma caloria só. Gente, eu juro uma pra sentada vocês. só. No mês seguinte, eu voltei na nutricionista e falei, olha, tira esse chocolate, porque eu prefiro ficar sem do que passar pela Então, luta de comer mas se você quadradinho. comer alguma coisa mais calórica, tipo um chocolate, um doce de leite, um açaí, se você comer só isso, você vai passar fome. Você precisa comer um grande volume antes. Por exemplo, no meu almoço tem 400 gramas de vegetais, entendeu? Aí 100 de arroz, 100 de feijão, um pouquinho ali de frango. Mais de meio quilo de comida. Então, 2 refeições no dia tem 400 gramas de vegetais cada. Então, eu como muito pra ficar saciada. Aí, depois, dá pra encaixar um docinho, entendeu? Nossa, mas é isso que eu ia falar também. Primeiro, antes disso, eu queria saber o que te levou a querer o fisiculturismo. Foi a saúde? Foi a estética? O que foi? Foi ele. Aí, Isso, o eu acho que o culpado. ambiente que você tá conta muito. Por isso que rola aquele negócio do dentro de casa, por exemplo. Fazer uma dieta ou entrar nesse universo, sei lá, com uma família que pede pizza dia sim, dia não. Isso conta. Mas o que também, brilhou né? seu olho, assim, sabe? Tipo assim, foi... Você achava bonito? Cara, eu acho que é mais o estilo de vida mesmo. É. Eu gosto de passar por algo, sabe? Tipo, mas me desafiar mesmo. Quando eu termino meu dia, eu chego no final do dia, eu falo, nossa, eu fiz tudo, fiz minha dieta, fiz meu cardio, treinei bem, progredi carga nos treinos. Então, isso que me fez gostar mais. Mas, claro, eu gosto muito também do esporte das meninas, né? Eu tô migrando agora pra categoria wellness, então eu acho elas incríveis. É meu sonho estar lá no topo um dia, então é isso que fez brilhar meus olhos. E ele também me incentiva muito também, então isso ajuda maravilhoso. muito. Imagina você ter uma pessoa que Não, aí agora eu vou perguntar o que eu acho mais difícil do que comer pouco. E às vezes que você tem que comer muito? Porque tem às vezes de preparação que você tem que comer no muito, caso. né? Eu só fiz um booking até hoje. É tipo muito assim, difícil, né? Pra mim parece, pelo menos. no início você tá com muita fome, porque você sai do pós-campeonato e você tá morrendo de fome. Aí é fácil comer, mas depois vai ficando chatinho mesmo. Tipo, você tem que comer sem querer comer. Mas faz Eu parte. lembro que nessa fase dela, ela tinha um monte de coisa que ela gostava, mingau de aveia e tal. Aí eu tava repugnando, já não tava mais aguentando comer o negócio, porque já tava muita coisa já. Eu olhava assim e falava, vixe, isso aí pra mim é uma refeição minha. O nosso corpo, ele é parecido, assim, de todo mundo tem uma regrinha, assim, de funcionamento, ou cada caso é um caso? Como que Pra funciona comer o corpo muito ou comer pouco? nesse sentido de transformar mesmo o seu corpo? Bom, o que muda é basicamente quantidade, né? É mais quantidade, a resposta do tempo, né? O tempo que vai demorar. Mas agora, a fisiologia é a mesma. De todas as pessoas, né? A fisiologia, ela não muda, basicamente. Se a pessoa não tiver nenhuma doença, nem nada. Porque aí também já entra no contexto da doença, se for o caso. Mas, Obesidade, por exemplo, sim, influencia, muda, porque é com genético, certeza, não com é? certeza. Na verdade, a questão da genética na obesidade é tipo 5%. Né? Que aí são síndromes muito específicas que têm alteração em genes específicos de hormônios que prejudicam a saciedade. Por exemplo, uma alteração no gene da leptina, que a leptina é um hormônio que sinaliza a saciedade. Então a pessoa tem uma alteração no receptor desse gene lá, que aí a leptina não consegue agir, não consegue gerar saciedade, e aí a pessoa come, assim, tem um apetite inacabável. E aí, de fato, ela vai ter vai ser praticamente impossível ela não ser obesa, né, nesses casos assim. Mas, de uma forma geral, a obesidade é uma doença de hábitos, né?
É uma doença de hábitos. Socioculturais e tudo mais. Então, seria o acompanhamento e basicamente a mente é um fator decisivo para quem quer alterar, seja para ganhar massa, emagrecer. Bom, na minha consultoria, a gente atende muito casos de obesidade, né? Temos, assim, vários casos de sucesso, de pessoas que perderam, tipo, 80 quilos, né? Basicamente, ali, de 150 para 80 quilos. Então, assim, casos bem extremos, Aquilo pra caramba. bem consideráveis, Uma né? De pessoa fato. inteira. E, assim, claro, exige uma mudança de hábitos absurda. Você vai ter que mudar completamente o que você está fazendo, que não é aquele caminho que vai te levar a isso, né? Mas, assim, o que eu mais vejo hoje, nesses casos que eu recebo na consultoria, casos que a gente consegue ter sucesso, na verdade, a pessoa ela não consegue porque ela não tem um bom direcionamento. Essa é a verdade, né? Então, não é apresentado para ela a melhor forma de fazer. Hoje eu vejo que tem muita falta de conhecimento mesmo, assim, das pessoas em relação a como abordar casos de obesidade. Então, assim, pensam que o obeso tem que comer pouquinho, pra ele emagrecer rápido, pra ter um resultado rápido. Mas, na verdade, o obeso tem que comer muito. Ele tem que comer uma quantidade bem grande de comida pra ele conseguir sustentar aquilo, pra ele conseguir manter. Não só o obeso, mas qualquer pessoa que tem um apetite mais aumentado tem que considerar o caso individualmente. Porque tem como comer muito, muito mesmo, sem comer muitas calorias. E quando eu digo muito, é muito mesmo, né? Então, assim, tem como você colocar ali mais de meio quilo, 1 quilo de comida e, assim, uma quantidade de calorias que você vai emagrecer, né? Claro que muitas vezes não precisa chegar em 1 quilo. Mas, assim, se a gente pega casos extremos, por exemplo, de atleta, porque, assim, o que é importante a gente entender em relação a apetite? Isso é um ponto bem importante, que é uma curiosidade legal. Quando a gente fala de percentual de gordura, isso define muito o apetite, o que a pessoa vai sentir em relação à fome dela ao longo dos dias, né? Se a pessoa tem um percentual de gordura muito baixo, ou se ela é obesa, nesses dois casos, ela vai ter o apetite muito mais aumentado. Por quê? A célula de gordura produz um hormônio que se chama leptina. Esse hormônio age lá no cérebro e gera saciedade, certo? Ou seja, se a pessoa tem pouca gordura corporal, um atleta em fase final de preparação, pouquíssima gordura corporal, a pouquíssima gordura que a pessoa tem gera uma produção de leptina baixíssima. Isso vai gerar uma sinalização muito menor de saciedade. Então a pessoa vai ter muita fome. Da mesma forma, o obeso, ele tem tanta gordura que ele produz tanta leptina que o corpo se torna resistente à ação da leptina. Então a gente tem uma condição que se chama resistência à leptina, que a leptina não consegue agir mais. E aí, basicamente, ele também não vai ter saciedade, porque tem muita leptina, mas a leptina não consegue se ligar no cérebro para agir. Então, nesses dois casos, a pessoa vai ter muita fome, né? Entendi. E assim, de fato porque eu já passei pelo processo, né, de competir e tudo mais, e assim, é muito diferente. Numa fase que eu tô agora, comendo bem, né, eu tô em booking agora, e comparando com uma fase de preparação que você tá com percentual de gordura baixíssimo, a fome não acaba. A fome não acaba, né? É mais ou menos isso que o obeso sente. E assim, o que a gente faz pra contornar isso? Come muito. E aí que tá o planejamento bem feito, né? Aí que tá também, dependendo do caso de obesidade, um caso extremo, saber o momento certo de entrar com a medicação também. Porque assim, eu sempre gosto de, primeiro, mudar tudo que tá errado, né? Então, começa a fazer um exercício, começa a alinhar a dieta e tudo mais. Se precisar da medicação, aí coloca depois, né? Medicação de já que você diz hormônios ou medicação mesmo? Não, medicação mesmo para tratar a obesidade, o Ozempic e tal, esse tipo de medicamento, sim, né? Que é um tipo de medicação extremamente eficiente, né? Extremamente estudada, comprovada, só que o pessoal não sabe usar, assim como qualquer coisa, né? Fica banalizado. Quando tem alguma coisa que tem um resultado rápido, que realmente muda muito e tal, esteroide anabolizante é um exemplo, esses Ozempic e tudo mais, todos esses medicamentos, os análogos do GLP-1, né? Fica banalizado. Porque... É uma questão de muita gente que quer cortar caminho, né? Exato. Mas não existe caminho pra cortar, né? Exato, É porque magia. tem consequência, né? Então, assim, não é bem assim que funciona. Você vai lá, vai usar um Ozempic. Aí a pessoa usa uma dose alta, fica sem fome, não come nada. Passa mal. Exato, aí fica... Não é a longo termo, não é uma mudança de vida, né? Não é um negócio sustentável, que você vai conseguir manter, vai conseguir ter uma mudança de verdade. E o Ozempic tem o negócio do rebote também, né? Acontece isso mesmo, de depois voltar dobrado? O que acontece é assim, obesidade é uma doença crônica. Como toda doença crônica, a tendência é que ela
perdure pra vida toda. Uma hipertensão, uma diabetes, normalmente se trata pra vida toda. Obesidade é a mesma coisa. Então, em muitos casos, se usa Ozempic, esse tipo de medicação, pra vida toda. Não para de usar. Porque se para de usar, tende a ter reganho de peso, né? Por isso que sempre quando eu vou prescrever para os meus pacientes esse tipo de medicamento, eu sempre gosto de dose mais baixa, para ser mais fácil de tirar. Eu sempre gosto de abordar muito bem antes todos os outros pontos ali, treino, dieta, que tudo esteja bem alinhadinho, que a pessoa esteja fazendo a dieta dela, que ela esteja comendo, que ela tenha entendido de fato que ela não pode comer nada a menos e nem a mais, né? Que ela tem que comer o que tá ali e que se ela tiver fome, se ela tiver dificuldade para ela falar, pra gente ajustar a dieta dela, pra gente encontrar uma solução pro problema dela, né? Então, assim, quando a pessoa entende tudo isso, aí fica muito mais fácil a gente conseguir colocar um medicamento desse e ter sucesso, de fato. Porque se você coloca um medicamento desse sem estar tudo alinhado, é perda de tempo. Acaba que não vai ser proveitoso. Na verdade, me fica a impressão de que, tipo assim, tudo que é natural é mais fácil de... Não é mais fácil, mas assim, é mais... A pessoa acredita Dá pra menos. manter. Dá pra manter melhor tudo Duradouro. que é mais natural sem querer abusar dos medicamentos. Não tô falando de usar os medicamentos, porque os medicamentos estão aí, não sou contra, não. Nem hormônio, nem medicamento nenhum. Mas, assim, tudo que seja feito com acompanhamento, né? E que não seja usado, assim, pra cortar um caminho que depois não tem volta, né? Sim. Assim, porque, querendo ou não, é uma busca, né? Que nem a impressão que eu tava falando que eu tenho, que essa é uma busca que as pessoas têm por ficar mais padrão, né? Você atende muita gente que, tipo assim, que não quer, por exemplo, o físico de fisiculturista, mas, tipo assim, só que quer começar uma musculação e melhorar o estilo de vida, assim? Com certeza. O famoso não quero ficar grandão. Com certeza. Na verdade, grandão. Aí quando você vai evoluindo cada vez mais, você quer ficar melhor. na verdade, esse é o maior público, né? Esse é o maior público. Então, assim, o pessoal vê... É porque, assim, atleta normalmente é quem posta mais, né? Quem faz as postagens, divulga mais, etc. Quem gosta de se expor mais. Então, o pessoal vê e fala, ele só atende atleta. Mas, na verdade, o maior público não é atleta, né? O maior público são pessoas justamente assim. E que a gente tem que acabar direcionando bem para não deixar esse tipo de pessoa fazer coisas erradas, né? De querer usar hormônio, de querer... Porque não precisa. No caso de uma pessoa assim, ela não precisa disso, Se né? você não é atleta, não precisa, então, usar hormônio. Depende do que você quer. Aí depende do que Pra você quem quer. seria o indicado? Bom, No Buscar- caso, pra você. Qualquer que pessoa você... que fizer uma musculação pode buscar uma mentoria. sim. Você acha que, mesmo se for só uma pessoa que quer buscar, tipo assim, uma... Não. Assim, ela está disposta a fazer uma dieta, pesando os alimentos, fazer um negócio certinho. Entendi. Está disposta, por exemplo, a filmar os exercícios do treino para mandar pra gente corrigir, que é um suporte que a gente dá, entende? Então a gente sempre deixa isso claro. Tem no nosso formulário lá de admissão. A gente pergunta, fala assim, ó, você pode mandar os exercícios para correção? Você tá disposta? Aí tem lá, estou disposto ou não estou disposto. Se a pessoa coloca que não tá, a gente nem chama, entende? A gente nem fica perdendo muito tempo porque é uma pessoa que não vai tirar um bom proveito Não vai de evoluir, tudo. né? É preciso saber, você aceita ou não, então. A pessoa passa por aquela Sim, avaliação. De fato. Porque senão não faz sentido pra gente ficar lá gastando energia e tudo mais. E a pessoa, né, achar que vai ter um caminho curto, achar que a gente vai passar uma fórmula mágica, que eu vou fazer uma prescrição pra ela, ela vai tomar aquilo ali e vai resolver a vida dela. Não é bem assim que funciona. Não existe né? prescrição mais. Você Não falou existe sobre os prescrição mágica. vídeos dos exercícios, entra numa dúvida que eu tenho. Hoje a gente vê muita geração Enzo, a geração Enzo e Valentina nas academias. Uma galera, uns gurizinhos assim de 15, 16 anos, querendo levantar pesos assim, chega, você olha assim, você fala, caramba, né? Fora Humilhante, do né? Pra mim é padrão. humilhante. Mas nem sempre estão fazendo errado, fazendo certo. Peso, diferencia em alguma coisa, todo aquele esforço, da galera quase vomitando e se matando, precisando de ajuda de 3 pra levantar o peso. Qual que é a verdade sobre isso? Assim, tudo, né? Tudo que existe sobre ciência, seja de nutrição, de treinamento, de medicina, a gente tem que se basear sempre em evidências científicas, né? A gente tem que sempre ter uma base daquilo. Não é um negócio assim, aleatório, de opinião, não. Existe sim fundamentos que a gente tem que se embasar, certo? Então, bom, quando a gente fala de treinamento para hipertrofia. Tá, hipertrofia é uma área muito ampla, existe muita coisa ali e tal, não se sabe exatamente todos os mecanismos, né? Mas nós sabemos ali
o que é mais importante para se ter hipertrofia. Hoje, a maioria dos estudos sobre hipertrofia, para a gente ter um ganho de massa muscular expressivo, legal ao longo do tempo, a gente precisa, ao longo do tempo, evoluir principalmente cargas e séries, né? Basicamente, isso seria o trabalho de treino que você realiza. Parar de treinar fofo. É porque, por exemplo, eu Basicamente isso, mas assim, realmente é importante a questão de não confundir as coisas também, então a carga é importante, então carga a qualquer custo, então vou prejudicar a Tem um execução. equilíbrio, né? Não, a execução ela não é uma variável, a execução ela sempre deve ser perfeita, a qualidade da execução nunca deve ser prejudicada em prol da carga. Então assim, a gente parte sempre desse princípio, que parece até óbvio pra nós, mas pra algumas pessoas às vezes não é. Mas eu vou prejudicar a execução para colocar um pouquinho mais de carga. Isso não é válido, né? Isso só vai Isso vai gerar... te machucar, né? vai gerar uma chance maior de lesões. Mas daí A entra gente outra vê coisa, muito vídeo de gente. gente se lesionando, Eu né? sou, certeza. eu assim, não sou nenhum profissional nem nada, mas Jura, amigo, acho que você tá fazendo mas eu já tive minha fase, tá? Que Tá. agora eu tô trabalhando muito. Mas eu achei Mas tão... eu já tive minha fase ali super dedicado, dieta, treino e Tá. tudo mais. Eu vou te mostrar a foto. Vai entrar aí foto depois pra vocês. E, Thiago, off, e não cara, coloca, eu Thiago. nunca consegui muito levantar muito peso. Assim, eu sempre tive bem mediano, assim, inclusive. Aí, mesmo quando eu Ai, tava gente, fortinho, eu treino assim. fofíssimo. Gente. Mas aí também é a Mas questão travava. Aí é a questão da periodização do treino, que é um ponto extremamente importante. Tá aí. Porque assim, eu pego o treino do pessoal que chega pra consultoria e falo, fala o seu treino aí. Eu faço 7 exercícios, 4 séries cada um, não sei quantas repetições. Eu falo assim, repetições. metade desse treino aí você não fez. Metade desse treino aí você não fez. Por exemplo, eu vou falar o meu treino hoje de perna, de quadríceps, né? O meu treino de quadríceps hoje é 2 séries por semana. É 2 séries por semana. Mas bem, Caramba. 2 séries bem Só. feitas, pessoal. Exato, é isso. Até né? a falha. Então, assim, tem que saber sempre diferenciar o que é uma série que realmente gerou um estímulo de hipertrofia e o que é uma série que você está perdendo tempo. Que você não está gerando estímulo nenhum. Então é extremamente comum a pessoa tá lá fazendo, ela 8, 9, 10, deu. Isso aí não Aí é sai nada. sorrindo, Isso assim, aí não ó. é nada. Né? Então, assim, pra se gerar um estímulo de hipertrofia de fato, significativo, você tem que chegar próximo à falha, que a gente chama. Ô, doutor, você sabe que eu chamo isso? Treino culpo- fofo mesmo. Não, treino culposo, sem intenção de treinar. Eu faço muito só pra colocar no Gym Rats. Porque eu entrei num desafio do Gym Rats, pessoal. Todo mundo acha que tá nesse mal, né? Do Gym Rats. Você não tá no mal do Gym Rats, mas é eu não Eu não famosíssimo. treino isso, não. Amiga, Não. não sei nem o que, Ó, que é eu isso. sei o que que é. É um que Vocês site, sabem o né? que que é? Um Vocês aplicativo. sabem que... Sei. Gente, o Gym Gente, Rats eu é um não sei o que aplicativo, que é pelo isso. amor de Deus. Pelo amor de Deus, só eu? Ai, Gente! amiga, é que Não, você, mas a minha geração você tá é a menina de ligadíssima nisso. 19 anos. Eu não tenho 19, eu tenho 22, tá? Mas tá bom. Explica então, pros ó, tio o Gym Rats aqui é um o que- aplicativo. Gym Rats é rato de academia, em inglês, né? Aí, o aplicativo, você faz check-in na academia. E aí você tem grupos com seus amigos. E aí vai contando quem fez mais check-in no ano, entendeu? E aí você faz apostas com seus amigos, entendeu? Por exemplo, quem tem mais check-in... Aí, por exemplo, no fim do mês, quem teve menos tem que pagar um rodízio de sushi. Entendeu? Amiga, eu Pra não tenho quem nem foi. TikTok Mas pra assim, tirar mais aí, esse negócio. e aí vocês podem, tipo assim, organizar, por exemplo, assim, por dia ativo ou por exercício? Porque tem gente que tem o dia inteiro pra ir na academia. E outro, o que que conta? Começa a criar inimizades dentro do... Eu vou falar porque eu tenho certeza que a pessoa não vai assistir. Mas, por exemplo, assim, ó, no meu grupo do Gym Rats, eu já causei intriga. Por quê? Eu fui lá, fiz minha caminhada de 5 km com os meus dogs, fiz musculação, fiz cardio, a pessoa foi lá e colocou uma aula de yoga de 10 minutos no YouTube. E quer contar a mesma coisa que eu no Gym Rats? O Gym Rats está destruindo relações, tá? Olha, que legal, eu soube de uma nova agora. Mas do- é tipo do assim, todo mundo se aplicativo. incentivando aí na academia, entendeu? Eu, por exemplo, se chega à noite e todo mundo fez check-in e eu não fiz, eu vou ter que ir. São coisas Porque importantes. todo mundo fez check-in, menos eu. Pra você, como que você acha o seu estímulo, assim, de ir no treino? Porque pra mim, assim, Você sempre tem tem dias ânimo? que tem dia que vou arrastado, é Ai, horrível. gente, não, né? E- Todo mundo tem as fases, né? Tem dias que eu tô mais pra baixo, com certeza, mas... Uma coisa que eu não deixo de lado é o fone. Fone de ouvido e uma Nossa, musiquinha, importante, né? dá uma dica pra né? gente. Isso Faço- aí. Eu faço gente. questão. Dá dica pra gente como ser rato de academia. No início é chato, mas tem que ser persistente. Tipo assim, no início não precisa começar treinando todos os dias pra você ter resultado.
Você pode começar treinando 3 vezes, 4 vezes na semana, até 2 vezes, dependendo da sua rotina, né? E aí você vai aumentando aos poucos. Você vai tendo esse gosto. E quanto mais você vê resultado no físico, mais vontade de fazer, sabe? Você vê aquilo acontecendo, você fala, nossa, então funciona. Mas lógico, quando você tem acompanhamento, né? Porque antes, quando eu não fazia nada com nada, não via tanto resultado. Então, era mais difícil de ter essa constância na academia. E pra você, qual que é o mais difícil? Seria dieta? Tem a parte do cardio também, né? Isso que eu ia Nossa, perguntar. o cardio... Porque as eu pessoas acho marombas não péssimo. fazem cardio. Quer dizer, as pessoas marombas falei, não. Ei, generalizei aqui. Mas tem muita gente que pula o cardio, que acha que só é importante puxar peso. É verdade. Cardio é muito importante. Eu faço 1 hora por dia, agora. Nossa, 1 hora por dia. Esteira? Para. Caminhada moderada. Andando mais rapidinho. Nossa, isso correr eu não depois do consigo. treino? Não, eu faço em jejum. De Aí manhã? eu como, faço minhas coisas e eu vou treinar à tarde. Sempre separado do treino. Você Se for fica fazer o quê? junto com o treino, é sempre pós-treino, né? Lembrando, ficou- ela é atleta, ela tá no extremo de tudo, né? Pra mim, 1 hora de cardio é o máximo de tudo, assim. Pra mim, mais que isso já é absurdo. Já é absurdo. Você também pula o cardio? Eu não. Você tem cara. Mas ele Eu não tem pulava amor pra às vezes essa, no bull. precisa. Não, mas ele tem cara que só faz musculação. Obrigado. Para. Para. mas Não, pior assim, que ele é mais realmente- focado que eu. no Realmente, cardio. essa questão do cardio é um negócio bem sério, principalmente pra quem usa esteroides, né? Porque, assim, até respondendo a pergunta que você fez ali, né, sobre a questão de, pô, pra quem, né, é indicado, entre aspas. Porque, assim, indicado não é indicado pra ninguém. Não é indicado pra ninguém usar esteroide com fins estéticos, né? É um negócio que você tá... Uma reposição. não é uma reposição. sim, Você certo. tá prejudicando sua saúde em prol da estética. Ponto final, acabou. É isso, né? Então não tem como você fazer um uso sem prejudicar a sua saúde. Vai prejudicar. A questão é saber manejar isso ao longo do tempo para reduzir ao máximo os danos, né? Saber o que monitorar ao longo do tempo para evitar que dê algum problema. Então, assim, tem como fazer isso? Tem como fazer isso, né? Então, assim, inclusive, não é porque, por exemplo, se o paciente chega no médico, ele tá com algum problema ali de pulmão, mas ele não vai parar de fumar. Pô, então você não vai tratar ele? Você não vai tratar? Então, assim, pô, o cara, ele quer continuar usando, tal, ele é um atleta de fisiculturismo, ele precisa daquilo para competir em alto nível, né? Então, o médico vai negar o tratamento? Não. Pra mim, na minha visão, isso é antiético, né? Então, eu nunca vou negar o tratamento para um paciente ali que ele escolheu isso, mas ele quer amenizar os danos. E existem médicos que negam, viu? Existem médicos que não atendem, que não concordam e que falam que não vão atender. Com anabolizante. Né? Exato. E eu já penso diferente. Eu penso que tem que fazer um manejo correto, porque, pô, beleza. Às vezes o cara pode até não ser atleta. Mas o objetivo que ele quer, você olha e fala, pô, você não vai conseguir isso sem hormônio. Não vai, né? Então, assim, tem como fazer o negócio, amenizando danos da forma mais correta possível? Tem, né? Então, pô, primeiro, na minha visão, é o quê? Seca tudo, perde toda a gordura que você tem. Por quê? Porque com menos gordura você vai ter muito menos efeitos colaterais, né? Você vai ter menos conversão de testosterona em estradiol. Quanto mais gordura você tem, mais você converte. Você vai ter menos problemas ali de pressão arterial, problema com colesterol, problema com toda essa parte, assim, cardiovascular, que é o principal ponto, né? Que fica prejudicado no usuário de esteroides. Você tem muito menos prejuízo com tudo isso quando você está com um percentual de gordura baixo. Então, primeira coisa, natural, você seca tudo, perde toda a gordura que você tem. Se você está muito novo ainda, talvez faça sentido fazer um bulking, pelo menos, né? Que é o processo focado em ganho de massa muscular. Faz um, pelo menos, natural. Não vai queimar a largada também. É igual a Larissa tá fazendo, né? Ela vai usar. Ela está certa disso, ela vai usar. Ela quer ir para um nível mais alto no fisiculturismo, vai ser necessário usar. Mas nós optamos por fazer um bulking natural. E ela ganhou o quê? 11 quilos aí, natural, né? Então tem a evolução dela fixada no meu Instagram lá, tem a evoluçãozinha dela. Em quanto tempo? 11 quilos? Foi 6 meses. Nossa senhora. 11 quilos em 6 meses. Então ela, tipo, dobrou de tamanho, basicamente. Ela começou ali com o percentual de gordura baixíssimo, ganhou esses 11 quilos, minimizando ali o percentual de gordura ao máximo, né? O ganho de gordura. E agora ela está secando de novo para competir. Mas assim, eu falei pra ela, se ela quisesse já começar a usar por agora e tal, eu não seria totalmente contra. Já estaria, assim, num nível ok, porque ela já fez um booking. Pra mim, na minha visão, é fazer um booking. Um booking já é o suficiente pra você ter O problema um é ganho bem querer, tipo legal. assim, antes do natural já Exato, querer. exato. Mas assim, dá pra ficar maromba sem usar nenhum estabelecimento? Aí depende do seu conceito, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Existe um limite que se chega.
Então, porque assim, depende muito da genética da pessoa pra crescer, De pra cada ganhar um, né? músculo, exato. Entendi. Então, assim, tem pessoas. Se eu te mostrar resultados, às vezes, você pode falar, nossa, nunca que essa pessoa é natural. Mas às vezes é. Só que. É suco. Então, exato. Às vezes realmente Nossa, agora teve, inclusive, eu acho que foi essa semana, no fim de semana, teve um campeonato bem, eu acho que foi o Arnold, não foi? Um Aham, negócio assim. sim. Teve um dos meninos da categoria Teen. Eram os guris, assim, naturais de, sei lá, 18, 16. Tem isso aí também. Isso aí tem Uns também. meninos imensos, Não, assim. tem. É e genético. naturais. Eu falei, caramba. Se você uma for coisa pegar, louca. por exemplo, vocês conhecem o Ramon Dino? Sim. O campeão lá, tudo. Sim. Ué, pega o físico dele natural. Era absurdo já. Mas assim, aí depende do conceito de absurdo, entende? Porque assim, tem gente que vai olhar aquilo lá e vai falar, pô, é pequeno. Ele é pequeno. Né? O cara quer ficar muito Mas maior. quando você tá grande, não, eu acho que é muito fácil de você perder o... Quando tá em você não tá vendo de dentro e não de fora, você vai perdendo, você acha que você tá pequenininho. Às vezes tipo eu assim, acho que eu tô tão, É verdade. tipo, atrasada e o povo fala assim, tá linda. tipo assim, eu acho que quando você tá, você vai... É porque que nem quando você vai emagrecer, você pode perder 20 quilos, mas você ainda vai querer perder mais, É. perder mais, perder Sempre quer mais. mais. Mas assim, um ponto que é importante é que muita gente não entende o verdadeiro efeito do esteroide anabolizante. O que o esteroide faz? Ele faz você ganhar músculo, ele não faz você secar, certo? Então assim, chegar no extremo do percentual de gordura você consegue natural, ponto final, você consegue. A questão é chegar no extremo do percentual de gordura com uma quantidade muito grande de massa muscular. Aí já é mais difícil natural. Tem pessoas que podem conseguir ali ficar com uma quantidade ok de massa muscular, mas não a ponto, né, de forma absurda, o cara não vai ficar gigante, natural, né, e seco. E como que o esteroide, o anabolizante, ele age nesse processo? O esteroide anabolizante, ele se liga no receptor androgênico, né, que é o receptor da testosterona, e ele vai ter o aumento da síntese proteica, todas as condições que geram anabolismo, né, ganho de massa muscular, e aí você otimiza muito todo esse processo de ganho de massa muscular, retenção de nitrogênio no músculo, né, que isso é o que faz, de fato, haver o ganho de massa muscular. Então, assim, a pessoa ela consegue manter ou até ganhar massa muscular comendo menos para secar. Então, aí que ela consegue aquela condição que ela fica com o percentual de gordura extremamente baixo e com uma quantidade de massa muscular bem considerável, né? É isso que o esteroide vai fazer, basicamente. É um acelerador ali do processo que naturalmente o corpo já faz. Seria. Basicamente isso. Isso. Basicamente isso. Só acelera. Sabe uma dúvida que eu tinha também sobre o assunto que eu tava doido pra perguntar? Doutor, já chegou pra você, gente, tipo assim, eu quero em 60 dias, tipo assim, porque tem muita gente que procura Que nem coach, eu falei, tipo assim... até o show da Lady Gaga, será que eu consigo Tem muita gente que mudar? procura coach com, tipo assim, não, pode me dar o remédio que for, lá, que eu vou tomar, pode fazer o que for. E em 60 dias ele quer virar o Paulo Musi? Existe isso? O senhor já teve que falar, se toca? O que acontece muito... Toca. O que acontece muito, na verdade, é às vezes uma pessoa que nunca competiu, ou às vezes algum atleta muito iniciante, inexperiente, que tá numa condição assim extremamente ruim de físico, né? Não tá num físico nada próximo de competição e quer competir dali 2 meses. Eu não aceito trabalhar assim, eu deixo bem claro. Eu falo, ó, não vou fazer o trabalho. Não promete milagre. Não, eu não faço, eu não aceito trabalhar. Eu falo assim, ó, você não vai competir daqui 2 meses. Pelo menos na minha mão, não. Que é né? seu nome também que tá em jogo. Não, não né? só isso, não é uma E questão a de saúde nome, da porque pessoa, né? é assim, às vezes até dá, às vezes a pessoa até fica com um físico ok, né? Mas a preço de custo de quê, gente? Exato. Então assim, e depois, né? E Aí depois? ficou broxa. O Aí que, que ficou vai broxa. acontecer, né? Porque assim, é muito comum depois o atleta, pô, ter compulsão alimentar, ter transtorno alimentar, né? Por extremismo que fez ali de forma maluca, né? Completamente aleatória. Então eu não aceito trabalhar mesmo dessa forma, né? Mas acontece sim, normalmente é com atleta. Ah, a competição é tal dia, dá tempo? Eu falo, não dá tempo. E ganha Não dá. muito. Prejudica muito o nome de coach, né? Isso. Porque as pessoas às vezes vão procurar um milagre e o coach, muitas vezes as pessoas que não têm ética, né? Que, dessa profissão Galera quer que ganhar dinheiro, prometem né? Muita gente. Acho que é aí que tá o problema que entra do esteroide, né? Promete um milagre e acaba prejudicando muito uma coisa que poderia ser uma qualidade de vida muito grande. Porque, que nem o senhor falou, claro, não é saudável, mas também, tipo assim, se não passar de um limite, né? Se não passar de um limite, é um estilo de vida que pode ser saudável. Tipo, ir na academia, se alimentar melhor, né?
A esse tipo de questão- coisa. É, porque tem muita Se gente que você fala levar também um que não é extremo, né? saudável, só que tá dia sim, dia não, pedindo iFood, lanche. Não, eu não cobro nada. pizza. Eu sou o tipo de pessoa que não cobra nada. Porque, tipo assim, por exemplo, hoje em dia, por causa do Lucas, ele me incentivou muito a ir na academia. Muito, muito. Quando a gente se conheceu, eu não fazia nada. E quando eu digo incentivar, é encher o saco mesmo. Ficava falando que eu ia morrer, que eu era a pessoa menos saudável que ele conhecia. É bem bullying mesmo, tipo, que nem o Cariani faz com os caras dele pra ele fazer comigo. Que eu era a pessoa menos saudável que ele conhecia, que eu ia morrer cedo, que eu... Aí você já pode eu- fazer igual com ele, fazia tá? isso, ele fazia isso comigo. Aí hoje eu faço academia umas 3 vezes por semana e caminhada eu ainda faço mais. Tipo assim, cardio mais. Academia eu faço umas 3 vezes por semana. Só que eu não cobro nada de resultado de ninguém, de nutricionista, de nada, porque eu sei que, tipo assim, eu não vou pesar as coisas que eu... Tipo assim, eu já sou mais saudável. Mas assim, eu não vou. Eu sei que eu não vou conseguir um milagre, porque eu também não vou me comprometer a um milagre, entendeu? Sim. Acho que as pessoas fazem isso, as pessoas, a consciência do tanto que o tanto que você vai receber vai ser coincidente ao tanto que você vai entregar também, entendeu? Exato. E eu não vou entregar muito. Exato. Mas assim, a questão que você falou sobre nome do coach não é nem tanto por isso, né? Claro, por isso também. Mas se eu aceito fazer um trabalho desse, na minha visão, seria falta de ética da minha parte. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei que vai dar ruim, né? Não é uma questão assim, vamos ver o que vai dar. Não, eu sei que vai dar ruim. Porque eu já tenho uma experiência plena com tudo isso. Eu já vi vários casos acontecerem exatamente isso. Eu já recebi vários casos que tiveram problemas dessa forma. Aí eu vou aceitar fazer a mesma coisa com a pessoa. Às vezes até dá bom, às vezes ela até consegue um resultado legal. Mas depois ela vai estar no fundo do poço. Aí ela vai chegar pra mim e vai falar, pô, mas você aceitou fazer o trabalho comigo. E aí, eu vou falar o quê? E o médico é você, né? Ele Exato, vai falar. exato. Uma outra dúvida que eu fico, vocês hoje moram em Ribas, né? Ribas do Rio Pardo, uma cidade pertinho aqui de Campo Grande, né? Ribas dá o quê? 100 quilômetros? Uns 80 e pouco. Você é médico, né? Tá se formando agora em nutrição também, e você entrando nesse universo. Por que não sair de Ribas e não vir pra Campo Grande? Ou sei lá, até uma outra cidade, né? Sim. Maior. Por que vocês continuam lá? Os nossos planos é vir pra cá mesmo. Ah, tá. Calma, cara. Estamos se organizando. Vocês já estão se organizando pra vir pra cá? Vai ser personal aqui do Cleiton. Ele falou pra mim que ele quer competir daqui 2 meses. Você acha que dá? Você acha que dá? Daqui 2 Tem que meses. avaliar. Na verdade, a gente organizou tudo isso aqui pra perguntar. O senhor acha que dá? Em 2 meses. Vamos fazer um acompanhe, né? O Samuel Isidoro, sabe? O Samuel Isidoro é um repórter daqui que faz vídeos e tudo mais. Ai, não conheço Mas o Samuel. ele já tem o acompanhamento dele, Dr. Canela. Ele faz com o Dr. Canela. Mas ele foi um desses, tipo, mudança de vida. Ele era gordo e ele ficou maromba. Tá ficando. O Samuel, Ele tá no maromba, tá início, ficando. no jornal, a gente fez no lado B, tipo, um reality, assim, do Samuel que a gente acompanhava. Ele nas consultas teve na época da Suzana. Isso deve ter, sei lá, uns 6 anos, eu acho. Tem muito tempo. Eu ainda trabalhava aqui da outra vez. E o pessoal fez um reality com ele, assim, acompanhando tudo mais e mostrando todo esse sacrifício, né? Que é. Hoje o Samuel ele perdeu 32 quilos, né? Ele é um super exemplo, assim, de dedicação e tudo mais. E de que é possível, né? Você acompanhar, fazer tudo mais. Mas, ó, dia 3 de maio, show da Lady Gaga. Será que dá tempo? Eu tô indo pro Rio de Janeiro, será que vai dar pra eu colocar... Mas acho que dá tempo. Será que dá pra eu colocar a sunga dia 3 de maio lá em Copacabana? Vamos acompanhar você aí de Na casa. verdade, foi por isso que a gente organizou tudo isso mesmo. Pra gente conseguir o Cleiton de sunga, dia 3 de maio. no Rio de Janeiro. Gente, dá o quê? Um mês? Tá ótimo. E detalhe, eu tô sem treinar tem uns 3 meses, então... Tá perfeito. Vou Você não voltar. acha? Acho que dá. Você acha que dá? Mas se ele entrar no Gym Rats? Rapidinho. Então, acho que sim. Mas é legal. Gente, eu tô chocada que vocês não conheciam o Gym Rats, de verdade. Não, eu conheci, já ouvi falar, mas eu nunca entrei pra ver. Você tem que entrar. Eu já vi as blogueiras fazendo desafio lá. Não, eu que nem Parece sou legal. fitness, porque eu quero ganhar, você fica competitivo, entendeu? Você não falta academia. E isso funciona muito com a gente. Tipo assim, por exemplo, eu tenho... Por exemplo, assim, sabe o que funciona? A gente empatado. Por exemplo, eu tinha... Agora eu já perdi, porque eu fiquei gripada e tal, lá, enfim. E por muitas coisas também. Mas eu tava empatada em primeiro com o menino por muito tempo. E aí, tipo assim, era uma coisa doentia. Tipo assim, eu que nunca treinei e nem tenho tanta pretensão de treinar, entendeu? Tipo assim, eu só quero uma qualidade de vida melhor, entendeu? Mas, tipo assim, eu nem tinha... A gente não tinha dia de descanso, não. Porque se um ia, o outro ia depois. Se ele ia na hora do almoço, eu mandava pra ele assim...
Desgraçado. E aí eu ia de tarde, entendeu? Vira uma competição. Isso é uma maneira, né, de buscar o incentivo, talvez. O que você recomenda Ser competitivo. pra o... Pode ser também. Pra pessoa encontrar, assim, esse foco. Porque, assim, digo pelo menos por mim. Eu acho que no fim do treino, quando, pô, vim pra academia, treinei, dá aquela sensação de prazer. Mas e vai? Mas você sair de casa pra ir, principalmente quem treina naqueles horários que a academia é bufando de gente, né? Tipo, 7 horas da noite. É um inferno. Então, qual é a recomendação, assim, que você dá? Como que é essa conversa? O que eu mais vejo é pessoas sem um plano bem ajustado pra ela, né? Sem um plano bem ajustado pra rotina dela também. Então, às vezes, ela não consegue treinar todo dia ali, ela quer tentar, e aí ela não consegue ir num dia, ela fica frustrada por isso, aí ela já não vai a semana inteira. Então, às vezes, é a falta de um plano bem ajustado pra ela, bem adaptado à rotina dela, algo que ela curta fazer de fato. Algo que seja prazeroso, que seja legal. A mesma coisa em relação à dieta também. Uma dieta que seja boa, né? Eu sempre gosto, por exemplo, de incrementar o açaí na dieta dos pacientes, né? Eu acho que é extremamente quadradinho de interessante. chocolate. E, assim, tenha certeza que não... tenha certeza que não vai ser pouquinho, assim, que você não vai comer Pode nada. pôr leite condensado? Gente, Depende, daí você tá depende. tirando, né? Dependendo dá, sim. Dependendo da Tô pessoa, dá. brincando, pessoal. Pior que dá mesmo. Um copinho de açaí e uma caixinha de paçoquinha, né? Bravo. Ei, paçoca é bom. Mas dá. Dá Então. sim, dá sim, dá sim, de fato. Porque assim, o que importa é a quantidade, como a Larissa estava explicando, né? O mais importante, não que a qualidade não seja importante, mas o primordial é a quantidade. Então, se a quantidade está ajustada, o resultado vai acontecer. Ponto final, acabou. É isso, né? Então, se o contexto da dieta tá bem ajustado, se ela tá comendo bastante fruta, bastante vegetais, um volume grande de comida, não vai ser um problema você ter ali uma colher caprichada de doce de leite depois do almoço, né? Não precisa ser um pouquinho assim, não. Porque colocar 20 graminhas ali eu já acho que é um pouco de maldade, né? Dificilmente o paciente vai ter menos de 30, 40 gramas ali de doce de leite. Nossa, eu odeio quando Depois tira o açúcar do café. Você pode tirar o açúcar de Eu qualquer coisa, tenho mas o café, gente, é amargo, Nossa, para. eu tenho muito problema com adoçante aqui, ó. açúcar. Ah, velho. Teve uma pessoa, inclusive, do jornal, que eu não vou citar nomes. Ah, vai falar o nome agora. Que a gente tava, que ele é bem empenhado na academia e tudo mais. Daí eu fui uma vez, pedi umas dicas e tudo mais, tomara que ele não veja isso. Mas, tipo, ele disse que montou lá um negócio pra mim que era, tipo, sem sal a comida, assim, completamente sem sal. E, Aí não. e, nossa, eu tinha muita dificuldade, assim. Quem fez isso, amigo? Fala. E era que eu imagino que é algo que atleta faça, talvez pior no que não. fim, não. Pior que não. E era A completamente gente tem sem noção, sal. E é tanto de... Eu, tipo, mano, eu conheci Existem as fazer uma manipulações, semana, existem uma as semana. manipulações que um atleta faz na semana final, só. Na semana final, mas que não envolve loucura de zerar consumo de zerar sal, não é sal, zerar não. É água. controlar, é ter o controle exato ali para poder fazer as manipulações necessárias para o balanço hídrico, né, ficar favorável para que o músculo esteja mais aparente, o máximo possível, esteja com o mínimo possível de água entre a pele e o músculo, né? É E o porque músculo o fique mais sódio do aparente. sal, ele retém água, né? Sim. Que prejudica na competição e tal. Mas não quer dizer que você precisa Se comer você sem tirar sal, totalmente, prejudica mais ainda. né? Então, não quer dizer que você precisa comer uma comida sem tempero, né, gente? Nossa, Exato. era total... Nossa, gente, ruim demais. Uma outra Aí coisa é que, eu, insustentável. que eu tinha uma dúvida. Pra essa preparação e Tô vendo, tudo ele mais... tá fazendo uma consultoria aqui, gente. que podcast que ele tá querendo uma consultoria de graça? Pra o pessoal chegar no shape e tal, na sua consultoria, vale crossfit? Porque crossfit tá na moda também, né? Sim. Ou é só musculação que você... Com crossfit eu não trabalho. Não trabalho. Dá, né? Dá sim. Polêmica. Polêmica. Com crossfit eu não trabalho. Não. X, doutor. Corte, vai ser É, um ou corte. corte. Com crossfit não trabalha. E por que você odeia o crossfit? Por que você acha que todo mundo que faz crossfit é frango? Vamos lá, por que Brincadeira. não o crossfit? Que assim, dá pra você ter um físico legal fazendo crossfit? Dá sim, dá sim. Tem pessoas na consultoria que fazem, né? Que associam com a musculação.
Mas agora, se a pessoa chegar pra mim e falar assim, ó, não vou fazer musculação, vou fazer só crossfit. Eu prefiro não trabalhar com ela. Porque eu sei que... Depende muito do caso. Depende se for muito do muita caso, mas... adaptação, assim, se a pessoa se sente muito bem... Se for uma fase, se ela falar, É. não, eu pretendo começar na musculação e tal, mas se ela falar, não, eu tenho pra mim que eu só vou ficar no crossfit pro resto da minha vida. Eu prefiro não trabalhar com essa pessoa. Porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar ela da melhor forma, entende? Porque eu não consigo interferir no crossfit. É, assim, são exercícios... Tá, tem todo o esquema lá e tudo mais que eles fazem, né? Mas, assim, não é um exercício voltado pra composição corporal. Não é, de fato. Então, assim, você desenvolve todas as capacidades, tem treinos específicos que você faz lá e tudo mais, que, inclusive, dependendo da pessoa, pode ser bem perigoso pra articulação, se é uma pessoa que tem sobrepeso e tudo mais, não é tão indicado, né? Mas, assim, dá pra fazer, dá pra ter um físico ok, dá pra realmente fazer uma manutenção de massa muscular. Não só pra ganhar massa muscular, né? Mas também pra saúde. Se vai Sim. ficar idoso, você Sim. precisa de massa muscular, né? Mas assim, Bem não é importante. igual um cardio, por exemplo, que aí você não vai conseguir preservar a massa muscular. Se você só faz cardio, só faz ali uma esteira e tal, você não vai conseguir preservar sua massa muscular. O CrossFit dá, porque tem exercício de força ali também, contra uma resistência, contra uma carga, né? É um exercício resistido de certa forma, assim como a musculação. Mas assim, eu particularmente prefiro não trabalhar com quem prefere fazer somente o CrossFit, porque, e se ela falar pra mim assim, mas eu queria ganhar mais massa muscular? Eu não vou conseguir ajudar ela. Porque eu conseguiria se ela estivesse fazendo musculação. Agora, no CrossFit eu vou falar o quê? Vou falar, então, aí você tem que ver com quem te Com o treina, cara que né? tá fazendo treino O pra cara que tá você. fazendo treino pra você. Entendi. Ó, queria muito deixar você continuar com essa consultoria, Cleiton. Mas a próxima, mas se você quiser perguntar mais, você vai ter que contratar da próxima, tá bom? Pode deixar. Eu queria agradecer Aprendi vocês pela bastante. participação, gente. Infelizmente, deu nosso tempo por hoje, mas acho que rendeu muito aí pra quem quiser ser maromba. Procurar eles no Instagram, agora eu vou falar certo, hein? Vai, fala, ó, Agora eu vou falar vamos, certo. vamos. Agradecer a Larissa Mainardi. Falei certo. Ei, Mainardi. Muito obrigado, doutor Bruno Bianchi, tudo bem, gente? Muito obrigado pela participação de vocês, por terem vindo até Campo Grande e compartilhar a experiência de vocês aí. Agradeço mesmo, viu? Obrigada a vocês. A gente que agradece. Fala aí o Instagram de vocês, gente. Divulga aí. É, O Instagram. O meu Aproveita. é Larissa Mainardi _, @ Larissa Mainardi _. Você A gente, compartilha lá vai te, seus a gente treinos? vai te ver quando tudo. no subir no campeonato? Dia 10 de maio. 10 de Ó, maio. quando você ganhar, você Pantanal avisa o Cleiton pra ele Contest. fazer matéria no lado B, que você lá. Estarei lá acompanhando. Meu Instagram é Dr. né? dr.brunojbianchi. Perfeito. Maravilha. O meu, Cleiton Neves. E olha, quando eu for começar o projeto, tá, gente? Vamos fazer. Vou mostrar meu antes e depois também. Podem aguardar. O meu não aguardem, não vai ter. Não vai ter. Projeto aí de 3 semanas até o show da Lady Gaga. Obrigado pra vocês que acompanharam até aqui também. Deixam sugestões pra gente do que mais vocês querem falar aqui no Epimania, tudo que é mania, epidemia na nova geração aí, tudo que vocês querem, acham que é tabu, que a gente pode trazer aqui pra gente debater. E muito obrigado, Cleiton, por me acompanhar em mais um obrigado. episódio. Mais uma e até a próxima, gente. Beijo Tchau. pra vocês.